criança, e depois os outros, por verem que o Asaf não reagia ao que estava acontecendo, outras crianças começaram a bater também. E no final de tudo isso já tinham 6 crianças batendo no Asaf. E eu vendo aquilo e apresentando ao Senhor e falando com o apóstolo a respeito disso também. E aí eu achei melhor trocar o Asaf de horário. Direcionada pelo Senhor, eu tirei o Asaf de um horário da turma e botei para outro horário. E isso aconteceu numa quinta-feira. O primeiro dia de aula dele foi na sexta, né, no horário novo, e na segunda-feira já começavam as provas. E eu comecei a orar ao Senhor pedindo para que ele não fosse prejudicado nesse sentido, porque ia ser uma nova adaptação, outros alunos, era como se ele estivesse entrando em outra escola no mês de setembro, quase no final do ano. E para a glória do nome do Senhor, o Asaf não tirou uma nota abaixo de 10. Até notas que ele, no bimestre passado, tinha tirado mais baixo, 8 e 9, todas as notas do terceiro bimestre foi 10, todas. Aleluia. E eu queria testemunhar isso para a glória do nome do Senhor, porque apesar dele ter mudado, de ter passado por tudo aquilo, de ter apanhado muito, o Senhor honrou a vida dele, o Senhor abençoou, o Senhor liberou, e ele com essas notas, ele já conseguiu nota e ele já passou de ano. Ele já está com o nome dele escrito para a turma do ano que vem. Ele já passou, e eu queria dar esse testemunho para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Tem mais um para contar. Há um tempo atrás eu precisei, assim, meio que de surpresa, o dono da casa onde eu morava falou que iria aumentar muito o aluguel da casa. Eu falei, não tem como eu continuar nesse lugar. E eu comecei a pedir ao Senhor que o Senhor direcionasse, mostrasse uma casa, até coloquei no Face, se alguém souber onde tem casa para alugar, me avisa. E uma pessoa me falou a respeito dessa casa. E em resumo, a pessoa primeiro, quando recebeu a gente, eu e o André, não recebeu muito bem, porque tinha passado por muitas dificuldades com a pessoa que morou anteriormente. E aí a gente começou a conversar, e aquela pessoa, sem ter nenhuma intimidade com o Senhor, né? Aquela pessoa falou assim, eu estou sentindo que essa casa precisa ser de vocês. E ela já estava certa de que ela não iria alugar mais, por causa do aborrecimento que ela teve anteriormente. E aí foi passando o tempo, e o dono da casa falou assim, não, vocês podem ficar, mas em dezembro eu vou aumentar. E eu falei para André, nós não vamos ficar aqui. E a gente começou a orar, Senhor, nós precisamos de uma casa maior. Nós não temos para ir para a casa maior dinheiro, mas nós precisamos de uma casa maior. E o Asaf começou a orar. Testemunho ele já deu aqui, né, do quartinho dele. Começou a orar e o Senhor liberou essa casa enorme. Vocês vão estar lá para comprovar isso que eu estou falando. A casa enorme com 2 quartos, para a glória do nome do Senhor. E para um milagre ainda maior, quando ela avisou para nós, olha, a casa está vazia, só esperando vocês. Nós estávamos em Cabo Frio. E quando nós voltamos, eu falei, André, a gente não tem dinheiro agora para mudar, porque é aluguel, mais depósito, mais todo aquele processo que vocês já conhecem. E aí nós fomos conversar com uma moça, falar assim, bom, já está tanto tempo a casa parada, fechada, então nós vamos falar com ela que infelizmente a gente não vai poder ficar na casa, porque nós não temos agora. E ela falou assim, não, vocês precisam vir para casa. Não tem problema não ter o dinheiro. Aí eu falei, como assim não tem problema? Aí ela fez o quê? Vocês entram na casa e vocês não precisam dar o dinheiro agora. Vocês não vão pagar agora, vocês vão pagar quando puder. Olha isso. E ainda por cima, o dinheiro que seria do depósito vai ser parcelado da forma que vocês puderem pagar. Então só o Senhor pode fazer isso. E ela, mesmo sem entendimento, ela está glorificando a Deus porque nós estamos morando naquela casa. Amém. Porque apesar de nós quase não ficarmos em casa, por alguns probleminhas, algumas circunstâncias acontecendo, ela está agradecendo ao Senhor, porque ela fala, o filho fala, até o outro filho que não mora lá, gente, me parece que não tem ninguém morando nessa casa. Que a outra pessoa fazia muita bagunça e tirava a paz daquele lugar. E nós chegamos ali estabelecendo a paz do Senhor naquele lugar. Então nós entramos para casa, morando já há um mês,
E hoje que nós pagamos o aluguel. Aleluia. Louvado Glória a seja